estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. E eu tenho certeza disso. Amém. Sentem-se por gentileza. Obrigada a Deus, obrigada a Deus. Aleluia. Continuamente. Continuamente. É o título desta mensagem que foi retirado da frase de um rei pagão. O rei Dário, o rei da Pérsia, que disse a Daniel: o Deus a quem continuamente serve, livrou você? Continuamente. Eu tenho uma escritura, um texto. Nós estamos no meio do livro de Daniel, 12 capítulos, no capítulo 6. Nos encantamos com a história de Daniel. Ficamos fascinados com a história de Daniel. Lemos sobre Daniel no capítulo 6, e 7, 8, 9, 10, 11, 12, e vemos tantas revelações profundas e uma glória. Tanta glória. Algo singular, único. Mas para chegar no capítulo 6, ele teve que passar pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. E aqui está o problema. Passar pelo capítulo 1. Resistir ao capítulo 2. Continuar intacto no capítulo 3. Não negar a Deus em nenhum momento. Como tudo começa? Com exílio. Eles eram príncipes. Daniel era um dos príncipes. Com aqueles 3 jovens. E esse rei, então, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, pega os melhores, os da realeza, e decide oferecer a eles tantas ofertas e manjares, e mudar o nome deles para mudar a identidade, e dar a eles uma cultura, e levá-los a amar aquela cultura de tal maneira que eles iam servi-lo, e quem sabe, seriam vassalos. Mas ele se enganou. Havia ali um que contagiou 3. Tinham muitos outros. Mas um puxou a fila, que contagiou 3, que disse não. Esse devia ter entre 14 e 15 anos, um adolescente, mas que foi formado numa cultura onde Deus vem em primeiro lugar. Mudaram o nome, Nabucodonosor mudou o nome deles, para mudar a identidade, para dar uma nova identidade. Não conseguiu. Decidiu que eles iam comer da comida que era servida para ele. E Daniel, percebendo que aquela comida contaminava a sua vida espiritual, não contaminava só seu corpo, contaminava sua vida espiritual, não contaminava o corpo, a vida espiritual. Para o corpo era bom, para a carne era boa demais. Mas para a vida espiritual era derrota, era sucumbir, era o fracasso. E então a Bíblia diz que ele decidiu uma decisão. Pode definir toda a sua vida, uma decisão
define o rumo da sua vida, define toda a sua vida. Foi o que aconteceu com ele. Contudo, decidiu. Aqui está a resposta. O capítulo 1 define e pavimenta a continuidade da vida dele. Suas decisões decidem o seu futuro e o futuro de quem está perto de você. Ele decidiu, e os 3 jovens que estavam com ele, decidiram com ele, que não iam se contaminar, não se tornar impuro ou contaminar, impuro. Então, aquela comida contaminava e os tornava impuros. Tomar a decisão de não se contaminar. Eu não quero impureza na minha vida. Eu não vou comer nada, seja emocionalmente. Eu não vou dar nada aos meus sentidos, principalmente o da visão, da audição, que venha me contaminar. Eu não vou ceder ao sistema. A cultura da Babilônia representa, quando você lê em Apocalipse sobre a grande Babilônia, está falando de um sistema corrupto, imoral, mas altamente religioso. Qual vai ser o problema daqui para frente? Não é falta de religião, aliás, é muita religião. O problema da Babilônia não era falta de religião, era muita religião. Eram muitos deuses. Muitos sacrifícios, muitos deuses, muita adoração. Mas não ao Deus vivo. Não ao Deus vivo. E não é o que nós vemos. A religião cresce, as adorações crescem. Nosso problema não é o ateísmo. Nosso problema maior é o excesso de religião, que engana. As pessoas estão sendo enganadas, não pelo ateísmo, porque está escancarado, mas por aquilo que fala em nome de Deus, que fala de Jesus, que fala de Deus, mas Deus não está lá. Assim é a Babilônia, o sistema da Babilônia. Ele fala uma verdade, mas pelo espírito da mentira. É como o espírito de Pitom. Falou a verdade, mas pelo espírito do engano. E se você não tiver discernimento, você arrebenta com a sua vida. Porque bom não significa Deus. Pode parecer bom, mas não tem nada a ver com Deus. Pode ter um ar, como Paulo bateu tanto, um ar de piedade. Quais eram os impostores? Os ateístas? Não! Os que falavam de Deus, proclamavam Deus, se diziam de Deus, mas eram impostores. Qual é o problema que Paulo apontou dos últimos tempos? Homens amantes de si mesmos, mas que perseguem a religião em busca de líderes que falam o que eles querem ouvir. Eles querem viver do jeito deles, mas continuam à procura de ouvir algo para mexer com suas almas, não com seu espírito. Eu preciso dar um pouco de alívio para minha alma. Mas a sua alma só vai ter alívio se o seu espírito estiver vivo. Tomado por Deus. Então a vida de Daniel começa aqui, quando ele toma uma decisão. Eu não vou me contaminar, eu não vou me tornar impuro. E então você conhece a história, ele vive o desafio de convencer
aquele que os liderava, a dar a eles legumes e água. Vou pulando um pouco, ele encontra favor, diz a Bíblia, e ele pede, faça só uma experiência de 10 dias, porque o chefe disse, vocês vão ficar abatidos e com aparência caída, e o rei vai perceber, e ele vai me matar. E Daniel, cheio de fé, convicto, diz assim, convicto, ele disse, faça uma experiência de 10 dias. 10 dias depois, a aparência deles era mais saudável, a legumes e água. E os outros comiam das iguarias do rei. Do que havia de melhor no mundo. E a aparência deles era mais saudável, mais robusta. 3 anos depois, eles eram 10 vezes, não, ninguém exagerou, está escrito 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais cultos, com mais conhecimento do que todos os outros que tinham passado 3 anos comendo do que havia de melhor, mas contaminando o espírito. 3 anos é muita coisa, legumes e água. Mas não vai durar para sempre. 3 anos é muita coisa. 3 anos. Meu Deus, 3 anos. Isso é uma carninha? Isso é um docinho? Isso é uma coisinha diferente? Não é assim que a nossa carne fala? A nossa carne diz, não, ela pesa o custo. A nossa carne diz assim, mas isso vai ser difícil. Mas eu acho que eu não vou conseguir. A nossa carne diz, não, o custo é muito alto. Não é? Mas não vai durar para sempre. E no final? Você não está de olho no final? A maioria não está de olho no final. A maioria está de olho no aqui, agora. Por isso não estão bem. Aqui, agora. Eu quero agora. Eu quero agora. Mas você está se contaminando? Mas você está se tornando impuro? Não, mas eu quero. 3 anos. Meu Deus, 3 anos. 3 anos são quase... 3 anos são quase 1000 dias. 3 anos. 3 anos. Há legumes e água. Mas um dia os 3 anos terminam. E como é que eu vou estar 3 anos depois? 10 vezes mais sábios eles estavam. De maneira que o rei não deixou, todos foram, esses ficam. E Daniel, ninguém se apartava dele. Ele ficou até o reinado de Dário e Ciro. E todos amavam Daniel. E assim Daniel foi colocado sobre províncias e tantas cidades, e se tornou influente. E a Bíblia diz que ainda para ele Deus deu um dom que não deu para ninguém, de discernir enigmas e sonhos. Havia um diferencial nele. E aí você vai para o capítulo 3, ele foi o único dentre todos, e foi assim que ele se tornou o chefe dos magos. Porque ele não discerniu o sonho que foi contado, ele discerniu o sonho que não foi contado. Porque a ordem do rei era que eles dissessem o que ele tinha sonhado. E o que eles disseram, isso não é coisa de homem, homem nenhum pode fazer isso. E então veio o quê? Daniel.
Aquele que a Bíblia diz que tinha uma inteligência extraordinária. Ele não só discerniu o sonho, ele disse que sonho ele havia tido. E assim você vai vendo, continuamente. Daniel, a Bíblia diz que orava 3 vezes ao dia. Daniel foi um homem contínuo. Daniel não cedeu para a cultura, para a religiosidade. Daniel não se vendeu aos favores de nenhum rei. Daniel não negou o seu Deus, não negou sua fé. Daniel passou por um processo. E a cada processo, a cada desafio, ele saía melhor. Melhor e melhor e melhor. E agora Daniel está no capítulo 6. No meio do seu livro. E ele está prestes a viver o maior drama da vida dele, mas a maior promoção da vida dele. E nós nos encantamos. Porque eu vou ler o texto e você vai ver que eles vasculharam a vida do Daniel. E não encontraram nada. Será que se vasculharem a nossa vida? Não. Você pode deixar o seu celular sem senha e qualquer pessoa pegar. Não precisa ir longe. Não precisa de uma grande investigação. Porque o seu celular conta quem é você. O que você assiste, quem você ouve. O que está dentro dele revela o seu padrão? Com que você se envolve? Vasculharam a vida de Daniel, não acharam nada. Daniel chegou num ponto dele estar entre os 3 mais importantes do reino abaixo do rei. Abaixo tinha cerca de 120 e 3 que ia governar todos estes, que governariam os outros. E agora o rei Dário se encanta de tal maneira com Daniel, que decide que Daniel vai estar à frente, inclusive, dos 3. Então vem o rei, vem Daniel, vem os outros 2 e vem os outros. Daniel não tinha nenhum problema, enquanto ele estava entre os 3. Quando ele é tirado de entre os 3, foi quando os problemas começaram. Bom, e aí? Dá para esticar esse assunto. Porque às vezes eu encontro pessoas dizendo que querem isso, querem aquilo, e querem ser grandes, e querem fazer coisas grandes. Aí elas começam a ser experimentadas, e elas começam a atrair o ódio, a inveja. E elas perguntam, por que isso está acontecendo? Que elas não estão entendendo. Você não pediu para crescer? Você não pediu coisas grandes? Se você não quer atrair o ódio de Satanás, o ódio dos seus instrumentos, inveja e incômodo, não faça nada. Porque quando você se destaca, meu amigo, é quando você tem os seus maiores problemas. Porque quando você não está fazendo nada de relevante, ninguém se importa com você. Mas tome decisões que se diferenciam.
Tome decisões que te separa da maioria, para ver se você não vai causar um incômodo. Continuamente, Daniel estava na presença de Deus. Ele morava numa casa assombrada. Como é que os caras ouviram? Se ele foi para o quarto que ficava no andar de cima, que ele havia desrespeitado o decreto? Porque ele não fechou as janelas? E porque ele não orou baixo? Porque, mais uma vez, Daniel tomou a decisão de que ele não ia se mover pelas circunstâncias. Mais uma vez, você vê esse homem tomando decisões. No capítulo 2, quando o rei faz um decreto de morte para todos os magos, porque eles não conseguem decifrar o sonho, Daniel se levanta e vai falar com o rei e diz: me dê só alguns dias. E Deus vai nos dar a revelação. Quanto mais você anda com Deus, mais coragem você tem. Mais ousadia, porque você sabe que não tem nada a perder. Você só teme quando você ainda acredita que tem algo a perder. Quando você anda com Deus, você sabe que você não perde mais nada. E Daniel nos ensina isso. Eu não tenho nada a perder. Paulo nos ensinou isso, claramente. Quando o problema chega, para onde você corre? Quando o problema chega, ele afeta a sua rotina, ele afeta a sua vida. Não a vida de Daniel. Quando ele fica sabendo do decreto, ele fez a coisa que ele sempre fazia. Subiu e foi orar. Não afetou a sua rotina, não afetou suas emoções. Talvez tenha mexido com elas, mas não o suficiente para dominá-lo. Ele governava. Ele não deixou de fazer o que ele sempre fazia. Ele foi orar. Para onde você corre quando um problema chega? Para onde você corre quando uma má notícia chega? Para Deus, como Daniel? Ou você se afasta de Deus e deixa de fazer aquilo que é a única coisa que funciona? Buscar a Deus. Ele preferiu a cova dos leões a negar o que ele acreditava. Ele acreditou que ele estava mais seguro dentro da cova do que fora dela, negando o que ele acreditava. E ele não negou. O rei me encanta, porque o rei lutou quando ficou sabendo que aquilo era uma armação para salvá-lo. E sabe por que me encanta? Não é maravilhoso quando quem pode, teoricamente, salvar de algo não consegue? E você olha e sabe que só Deus pode fazer algo por você? Quem teoricamente podia salvá-lo não conseguiu. Não é incrível? Quando os problemas gravíssimos, chegam problemas graves na sua vida, ou um diagnóstico, ou uma má notícia, eu não sei. E até quem poderia fazer algo, não consegue.
O rei fez de tudo, mas na lei dos medos e persas, você sabe que uma vez uma lei feita, um decreto feito, era irrevogável. E ele lutou. Um rei pagão jejuou pelo profeta. Jejuou pelo profeta. Porque este profeta não é como aqueles, como Balaão. Você sabe que algo está errado quando Deus tem que usar a mula, quando o galo canta e quando o faraó te repreende. Pois o Pedro só ouviu o galo, o Balaão ouviu a jumenta, e o Abraão foi repreendido pelo faraó. Aí você sabe que tem um problema, mas não Daniel. Não Daniel. Daniel ouvia a Deus. Ouvia a Deus. E o rei pagão jejuou, não aceitou nenhuma diversão, comida, nada. E uma pedra foi colocada na frente da cova. E não é interessante que às vezes o próprio Deus permite que uma pedra seja colocada? Porque vai, né, que passa na cabeça da gente e dá uma fugidinha, e ele diz, daí você não vai sair, porque eu tenho muito com você, você não pode sair. E não é incrível quando o próprio Deus coloca uma pedra, que é uma situação, um obstáculo, que se ele não fizer alguma coisa, dali você não sai. Então é uma história surpreendente, é uma história incrível, que nos ensina parte a parte. Você vai lendo e você vai aprendendo. É uma lição para a vida. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas, governadores, para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Você sabe que Daniel quer dizer Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Que coisa, hein? Imagina você carregar uma força tão grande toda vez que alguém diz Daniel, Deus é meu juiz. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto, Daniel se destacou tanto, fazendo o que todo mundo fazia, cedendo para a cultura da Babilônia, falando a língua da Babilônia, se vendendo. Não. Ele se destacou exatamente porque ele era diferente de tudo que havia na Babilônia. Está vendo como as pessoas se enganam? Ele se destacou exatamente porque ele era diferente de tudo. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, A Bíblia não exagera, se destacou tanto, observa que são expressões fortes. Se destacou tanto, grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Aqui foi o problema. Daniel roubou, mentiu, matou, enganou, estava na imoralidade? Não. Ele se destacou por suas grandes qualidades. Satanás é o mesmo, queridos. Não é porque você está no século 21. Ele é
o mesmo. E o ser humano, se não ouvir a Deus, ele faz a mesma coisa. A mesma coisa. Diante disso, os supervisores, diante do quê? Qual é o problema do Daniel? Se destacar e ter grandes qualidades. Os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. O homem era impecável, organizado, disciplinado, honesto, íntegro, competente. Não acharam nada. Será que se procurarem alguma coisa no que você faz, vão encontrar? Procuraram, vasculharam. Nós vamos encontrar alguma coisa. Todo mundo tem uma ponta solta, todo mundo tem alguma coisa, algum segredo. Todo mundo tem alguma coisa. Vasculhe e encontrará. Vasculharam? Não encontraram nada. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele. Não puderam achar falta alguma nele. Nenhuma falta alguma nele. Não podemos passar correndo assim. Nós precisamos. Não puderam achar nenhuma falta nele. Falta alguma nele. Pois ele era fiel. Não era desonesto, nem negligente. Não era desonesto, nem negligente. Era fiel, honesto, íntegro, zeloso, diligente. Se ele não era negligente, era porque ele era diligente. Finalmente, esses homens disseram, finalmente, olha o ímpio, finalmente, disseram, lutaram para encontrar um erro, uma falta, uma desonestidade, uma negligência. Não acharam nada. Aí eles falam isso aqui. Jamais é uma palavra forte. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Esse Daniel. Por que eles estão com tanta raiva desse Daniel? Porque o homem era impecável. Jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos, que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ele é tão apegado a este Deus. Ele é tão envolvido com esse Deus, o ímpio falando. Quem está falando aqui é o ímpio. Nós vamos ter que procurar na lei do Deus dele. Porque todo mundo sabia que Daniel era um homem envolvido com o Deus de Israel. Que ele nunca tinha cedido para nenhum deus da Babilônia. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os governadores, supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, todo mundo juntinho. Aqui um devia odiar o outro. Mas agora, para destruir Daniel, eles fazem qualquer coisa. Os conselheiros e os governadores, todo mundo juntinho, concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, porque o rei
Naquela cultura era uma espécie de divindade. E eles viram que Daniel orava 3 vezes ao dia. E eles disseram, bom, temos uma saída. Temos uma saída. Pois olha só, se eles queriam pegar Daniel, então eles acreditavam mesmo que o Daniel não ia ceder. Isso não é maravilhoso? Porque você não faz um decreto se você acredita que ele vai se submeter. Eles fizeram exatamente porque eles tinham convicção, esse cara é um osso duro de roer. Esse cara não vai ceder para o decreto do rei. Que homem previsível, Daniel. Todo mundo sabia, ele não está à venda. Não tem negociação com a fé dele. Ele não se curva ao sistema. Ele é diferente de tudo. Por isso que uma pessoa como essa, ela vai longe. Porque Deus está à procura desse tipo de gente. E o próprio rei se encantou por ele. O próprio Nabucodonosor também. Porque se esses outros tivessem os requisitos do Daniel, o rei não tinha pensado em tirar o Daniel. O Daniel já estava fora dos 120. Ele estava entre os 3. Agora o rei pretende tirá-lo do meio dos 3. Porque ele era surpreendente. E o rei queria aquela verdade. Ele estava cansado desse tipo de gente. Rei, os bajuladores, vive para sempre, e não sei o quê. Não que essa não fosse uma expressão usada por todos eles, mas eu digo, havia o sincero Daniel e os bajuladores. Todos os supervisores reais e prefeitos e sátrapas, os conselheiros, os governadores, unidos. Então, para quê? Para um decreto. E aí eles falam, concordarem que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas. Eles sabiam disso também. Uma vez feito o decreto, ninguém pode alterar. Que não pode ser revogada. E o rei assinou o decreto. Agora, olha Daniel. Olha Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava. Se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Era um hábito, era um costume. Era um ritual sagrado para ele. Ele corre para Deus, não altera a rotina dele, ele não muda o seu ritual de oração, porque tem um decreto que pode mandá-lo para a cova dos leões. Era um decreto de morte. Ele sabia que era um decreto de morte. Mas ele não alterou a rotina. Ele corre para Deus. De novo, para onde você corre quando um problema chega?
De novo, os problemas alteram a sua rotina espiritual, tira você de Deus. Você deixa de orar, de buscar, de estar no seu programa de leitura da Bíblia, de vir cultuar o Senhor, porque um negócio não deu certo, porque um problema chegou. Daniel fez o que costumava fazer. Nada mudou na vida dele, porque uma sentença de morte foi feita. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Bom, como que eles foram ver? Eles não entraram na casa dele. A janela está aberta, ele não fechou a janela. E se o andar ele está orando no andar de cima, então ele está orando alto, gente. Ele não está orando baixo. Você está vendo? Não tem medo aqui, não tem covardia aqui, não tem nenhuma mudança no seu estilo de vida, porque aqui nós vemos um homem que tinha um estilo de vida bem definido, valores e princípios bem definidos. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel! Aquilo, quando falou Daniel, gelou a espinha e o estômago do rei. Um dos exilados de Judá. Não é interessante quando alguém quer diminuir você? Exilado. Isso aqui não cabia mais. Esse homem foi chefe dos magos, de 127 províncias. Esse homem vinha liderando. Esse homem já tinha passado o reinado de Nabucodonosor, quer dizer, da Babilônia, de Belsazar, que é da Babilônia. Agora está no reinado dos medos e persas. Mas agora, vamos diminuir. Mas é tão lindo isso, porque você já viu que quando uma pessoa tenta diminuir você, ela só está engrandecendo a Deus? Porque tem perspectivas e perspectivas. Um inseguro vai dizer: o exilado quer me diminuir, olha onde eu estou. E o inteligente, ele vira e fala assim: pois é, olha o que Deus pode fazer na vida de um exilado. Gente, escrituras assim me ensinaram a viver. Toda vez que alguém tentou, ou às vezes tenta, me diminuir, eu tenho uma frase prontíssima. Pois é, não tendo nada, não sendo nada, e olha o que Deus fez. Olha o que Deus pode fazer na vida da gente. Olha só o que Deus faz na vida da gente. Sendo tudo isso aí que você está falando, e Deus ainda faz isso aqui? É Deus mesmo, Deus é bom demais. E Daniel, ele tinha essa perspectiva. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. Ó, como é que vai? Ó, vamos envenenar o rei. Está te ignorando, passando por cima. Ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua. Olha a corrupção de Daniel. Ele continua orando 3 vezes por dia. Você não lê um negócio desse aqui
E você pensa, gente, o ser humano dominado por Satanás, ele é muito miserável. Ele continua orando 3 vezes por dia. Isso é um absurdo. Depois do seu decreto, olha o que ele continua fazendo. Orando 3 vezes ao dia. Ah, que acusação, não é mesmo? Imagina alguém chegando para nós e dizendo para todo mundo, você sabia? Que aquela pessoa lá, ela continua orando 3 vezes por dia. A despeito de decretos, de problemas, de lutas, de guerras, ela continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e, como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Porque ele viu que ele tinha caído numa cilada. O rei caiu em si. Caiu numa cilada. Era para pegar o Daniel. E esse rei fez de tudo para salvar o Daniel. Tudo que ele podia. Mas ele não pôde. É incrível. Quando você vê, você até encontra alguém que está fazendo de tudo, um médico que está fazendo de tudo, um advogado que está fazendo de tudo, alguém, às vezes um chefe que está fazendo de tudo para te beneficiar, e ele não pode, e ele não consegue. E você recebe a notícia de que eu fiz de tudo para te salvar da cova dos leões, para salvar você dessa demissão, para salvar você, sabe, desse problema. Você vai ter que enfrentar isso aqui. Você vai ter que ir para a cova dos leões. Gente, isso é maravilhoso, porque aqui tem um sinal de Deus, é Deus. Quando ninguém pode fazer nada por você. É Deus querendo operar o maior milagre da sua vida. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei. Essa cambada era violenta. Que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Você precisa se lembrar, hein, rei? Você não pode passar por cima das leis dos medos e persas. Uma vez que um rei persa faz um decreto, você sabe que não pode ser revogado. Então o rei deu ordens. E eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Aí o rei disse a Daniel, que o seu Deus, não emociona quando a gente lê isso aqui, eu já começo a ler e emocionar, porque que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre, continuamente. O Deus a quem você serve continuamente, o Deus a quem você serve continuamente, o Deus a quem você serve continuamente. Continuamente, diga continuamente. Serve continuamente. Serve continuamente. Você está vendo o segredo livre. Um rei pagão, sabia que Daniel servia a Deus com continuismo, com consistência. Então, para os inimigos, para o rei, para todo mundo, era escancarado que Daniel tinha um Deus. E ele vivia alinhado com esse Deus. Não era ele não servia, se é que eu estou buscando uma outra palavra, mas vou usar essa mesmo, eventualmente, né? Servir eventualmente não está servindo nada, mas é uma contradição, mas enfim,
eventualmente, esporadicamente, de vez em quando, Daniel aparecia diante de Deus, né? Porque servir eventualmente, como que serve? Não serve nada. Tem que ter outra palavra aqui na frente. Aparecia de vez em quando. Porque quem serve, serve. Ou serve ou não serve. Se é eventual, não está servindo. Continuamente. A quem que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre. Está aqui o segredo. Taparam a cova com uma pedra. Tem um decreto que não pode ser mudado. Tem um rei que luta para te salvar e não pode. E eles ainda põem uma pedra com medo que você vai fugir do problema. Eles ainda vêm e põem uma pedra. Às vezes não é exatamente isso que a gente vive. Tem um decreto, uma lei que não pode ser mudada. Tem alguém que pode ajudar, mas não consegue ajudar. E eles ainda vêm e sela com uma pedra. Ou seja, daí você não sai de jeito nenhum, rapaz. Agora você está pronto para viver o maior milagre da sua vida? Você está em condições perfeitas para viver o maior milagre da sua vida. Mas se você não tiver a perspectiva de Deus, você vai ter dos homens. Acabou para mim, estou morto, não sei o que vou fazer. Oh, meu Deus! Não. Deus, o que vai vir depois dessa cova? Porque a pergunta é, o que virá depois da cova? E não, o que será de mim nesta cova? Mas o que virá depois dela? Mas como assim? Porque eu vou sair daqui. Não, você não vai não. Ninguém pode salvar. A lei é irrevogável e tem uma pedra. E não é o que o diabo quer que a gente acredite? Exatamente. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Ah, eu gosto disso. Todo mundo vem e sela a sua derrota. Todo mundo começa a contar a sua derrota, porque tem certeza de que ela não pode ser modificada. Meu Deus do céu! O que é isso? Em todo mundo selando, porque tem certeza que ela não pode ser modificada. Todo mundo trabalha para que a sua situação não seja modificada, para que de lá você não saia. Você percebeu que quando parece que não pode piorar, está piorando mais? Para melhorar mais? Para que a situação de Daniel não se modificasse. Você não gosta disso? Para que a situação de Daniel não se modificasse. Para que a situação de Daniel não se... Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, jejuou. Está desesperado. E não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Quando você mexe com alguém com uma autoridade, é porque é visível
Está na cara que esse rei sabia da inocência dele. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu. Ele não quis comer, não fez nada, não. Ele corre para a cova dos leões. O rei corre para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova dos leões, ele estava tão ansioso com a situação, que ele começa a se aproximar, inquieto, ansioso. Quando ia se aproximando, ele não aguenta, ele grita, chamou Daniel com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, também contra ti, não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, nenhum arranhãozinho, pois ele tinha, meu Deus, pois ele tinha confiado no seu Deus. Tudo o que ele fez foi porque ele confiava no Senhor. Tudo o que ele fez foi por confiar no Senhor. Sabe quando você continua a sua vida com normalidade? Nada para você, porque você confia no seu Deus. Você sabe muito bem que foi para um momento como esse que Deus te preparou. Você sabe que você não tem servido a Deus por acaso, para não ter resposta quando mais você precisa. Daniel sabia da sua trajetória. Talvez naquela cova, eu não sei. Ele pôde se lembrar do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5. E então ele sabia, ele tinha certeza, que ele chegou ao capítulo 6. E como ele saiu bem do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5, ele ia sair bem do capítulo 6. O problema é que alguns pulam o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 5, 4, 5, e aí ele só quer viver no capítulo 6. Isso aqui é uma jornada. Ele devia ter por volta de uns 80 anos. De uns 80 anos, talvez mais. Porque o exílio durou uns 70. Ele chegou adolescente. Já estava no período dos medos e persas. Ele estava lá a vida toda, continuamente, com as janelas abertas para Jerusalém. Ele continuava orando e mantendo o fuso de Jerusalém. Ele se ajoelhava e orava. Ele buscava a Deus. Ele temeu a Deus num ambiente corrompido, imoral e cheio de ídolos, com uma cultura deformada. Ele não cedeu ao sistema da Babilônia nem dos medos e persas. Ele continua aqui.
E o rei se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova, e não tinha nada, nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aqui está o segredo. Não aconteceu do nada. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os ossos. Uma coisa é cova de leão com Deus, com um anjo. Outra coisa é cova de leão sem Deus, sem anjo. Agora o contexto muda. O desfecho é outro. E o final não é feliz. E observa que as escolhas dos homens afetaram suas famílias. Porque as escolhas que nós fazemos afetam tudo ao nosso redor. Ossos falam de estrutura. Toda a estrutura que estava contra Daniel foi despedaçada. E não é o que Deus está falando com você? Que toda a estrutura que se montou contra você será despedaçada. É o que Ele está falando. Toda a estrutura que se levantou, que se formou contra você, será despedaçada. Não é palavra da Cleo? Está na Bíblia. Os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Todos os seus ossos. Despedaçaram toda a estrutura que foi levantada contra Daniel. Os leões não puderam fazer nenhum mal a Daniel, mas destruíram quais estruturas que vinham contra ele. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas. Agora o nome de Deus é exaltado em toda parte. Povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Eu me encanto com esses reis. Eram pagãos, mas sabiam fazer boas declarações. Muitos crentes deveriam aprender com eles. Começam tudo com paz e prosperidade. Estavam atraindo o tempo todo paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciam o Deus de Daniel. Meu Deus. Eu estou fazendo um decreto. Isso é uma ordem. Tratem de temer e reverenciar o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo. Um pagão está falando isso, tá? Está fazendo um decreto. E permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Um rei profetizando. Deus usa mesmo cada boca, não é? Que eu fico encantada. Paz e prosperidade, pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. Ninguém pode destruir esse Deus e o reino desse Deus. O seu domínio jamais acabará. E você está temendo alguma coisa? Os homens vão. Era Dário dizendo o quê? Um dia eu não estarei aqui, mas o Deus de Daniel vai estar. Um dia esse império pode não estar mais aqui, mas o Deus, o reino deste Deus, permanecerá para sempre. Ele livra e salva,
faz sinais e maravilhas. O que esse rei entende do Deus de Daniel? Ele podia não entender nada do Deus de Daniel, mas entendia de Daniel. E por Daniel, ele viu o Deus de Daniel. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou, ele está dizendo, foi Deus. Eu sei que foi Deus, porque tudo foi trabalhado para que nada se modificasse, para que ele fosse destruído. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro persa. Prosperou assim. Como assim? Vamos de novo? Assim, ó. Assim como. Assim como. Assim como. Quer que eu leia o texto inteiro? Assim como. Continuamente servindo a Deus, e foi parar na cova dos leões só porque ele orava 3 vezes ao dia, porque ele não rompeu com o seu relacionamento. Ele não fez como algumas pessoas, não, uma concessãozinha, gente, 30 dias, temos que ser prudentes, 30 dias passam assim voando, sabe? Deus vai me entender. Não é maravilhoso? Quando alguém sabe como Deus pensa, e não é terrível quando alguém acha que sabe como Deus pensa? Eu acho que Deus não vai se importar, são só 30 dias. Nós temos que ser prudentes. Mas quem sabe como Deus pensa, sabe que não pode fazer concessões. E ele se levanta. E ele faz o que ele sabe que é a vontade de Deus, não o que ele acha que é. Porque quem não conhece a Deus, cria um Deus parecido com ele. E aí esse Deus pensa como ele. Assim, resistindo firme, indo parar na cova dos leões e vivendo o maior milagre da vida dele. Foi assim, ele não prosperou do nada. Ele não chegou aqui no final do capítulo 6 e prosperou nos reinados de Dário e de Ciro persa do nada. Foi do nada, gente? Não foi do nada. Ele não chegou aqui do nada. Ele não chegou no capítulo 6 do nada, ele não chegou no versículo 28 do capítulo 6 do nada. E a Bíblia dizendo assim, gente, foi assim, não foi do nada. Gente, foi assim. Estuda a história, não foi com estalar de dedos, gente, foi assim. Que ele chegou a este ponto, a este lugar. Foi assim. Foi assim que ele prosperou tanto. Ele agora é o segundo abaixo do rei. Mas o melhor está por vir. Para encerrar. Eu esperava ouvir aquele agora estou mais feliz. Quando fala eu já penso que eu tenho pelo menos mais aí, não sei, 1 hora, não sei. Tem um aqui que diz que eu tenho mesmo. A prosperidade nesse reinado, o segundo depois do rei, o homem mais poderoso do império, dos medos e persas, não foi o ponto alto. Em termos de promoção humana, foi incrível.
Deus fez isso na vida dele. Mas agora, nesses próximos capítulos, você vai ver Daniel tendo as revelações mais profundas. Coisas tão extraordinárias sobre o futuro, que para você entender Apocalipse, você tem que ler Daniel, depois do capítulo 6. Você tem que ler as revelações de Daniel. Daniel viu coisas que ele chegou a desfalecer. Daniel viu a glória de Deus, viu o futuro, viu os impérios. Ele viu o final dos tempos. Daniel viu a glória de Deus de uma tal maneira. E quando termina o capítulo 12, no capítulo 12, que é o último capítulo, Deus diz isso aqui para Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Porque repousarás e estarás na tua sorte, no fim dos teus dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e terá no final dos teus dias. E então, no final dos teus dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Você vai até o fim. E você vai descansar. Enquanto muitos aproveitaram tudo, você vai até o fim. Você descansará. E um dia você se levantará, Daniel, para receber sua herança, aquela que lhe cabe. Porque tem algo ainda maior esperando por você, Daniel. Aqui o Senhor fala de um fim de glória e Ele fala de uma eternidade de glória. Tu, porém, vai até o fim. E é o que Deus está dizendo aqui. Daniel passou por um processo e chegou aqui. Daniel prosperou em todos os reinados. Daniel, no momento em que ele viveu a maior virada da vida dele, foi quando ele viveu também o maior desafio, o maior ataque. E depois da cova, ele foi para um nível mais alto, não só no reinado, mas no reino de Deus. Ele teve as revelações mais incríveis. Ele foi diferenciado de tudo. Não tem dois Daniel na Bíblia. Não tem mesmo. E Deus está falando aqui com você. A vida é um processo feito de escolhas. E quando você escolhe estar com Deus, você vai crescendo no reino. E quando você está prestes a viver a maior virada da sua vida, você também pode viver o maior desafio, que pode amedrontar. Mas se você confia em Deus, você já sabe que aquilo não veio para te destruir. Não veio para destruir você, mas para levantar você como nunca. E eu acredito de todo o meu coração que Deus está mandando uma palavra profética. Quando eu estava naquele hospital, parecia que eu tinha entrado lá para nunca mais sair. E se eu saísse, eu ia sair derrotada, numa circunstância totalmente diferente. Parecia que eu ia sair pela porta do fundo. Mas quando eu saí de lá, eu saí pela porta da frente. Eu fui para a minha cova dos leões. E eles eram ferozes. Mas eu saí daquele hospital
Meu filho estava com o braço. E o braço se recuperou. E a partir dali eu vivi a maior virada da minha vida. A minha vida começou. Aquilo que eu não imaginava que eu podia fazer. Deus pôde fazer e me levantar. E a criança que viu a morte e foi sentenciada a viver sem o braço direito. Daqui a pouco faz. Está mais perto dos 40. Tudo já foi. Está lá tão vivo. Produzindo nova geração. E levando o nome do Senhor. E mostrando para todo mundo o que Deus pode fazer. Quando Ele faz assim com aquele braço. Ele mostra para todo mundo o que Deus pode fazer. Isso ficou lá atrás. Mas as decisões que foram tomadas, foram sendo tomadas, foram me trazendo para cá. Não foi do nada. Foi um processo. E aquele foi terrível. Mas foi lá que eu vivi uma grande virada. E a mesma coisa, é como se eu pudesse ouvir Deus ali, dizendo, tu porém, Cléo, você vai até o fim. Esse não é o teu fim, você vai até o fim. Este não é o teu fim. O que parece ser o fim não é o fim. Você vai até o fim. E vai descansar, e terá um fim glorioso, e uma eternidade de glória, e vai receber a sua herança. E não é o que Deus está falando para você? E para alguns aqui, talvez você já está na sua cova dos leões, ou talvez vai entrar, mas é para viver a maior virada da sua vida. A maior promoção da sua vida. Deus vai despedaçar as estruturas que são contra você. Novos decretos serão feitos que vão apagar aquele antigo. Vem um tempo de honra como você nunca viu. Vem um tempo de honra como você nunca viu. Vem promoções que você nunca imaginou. Deus promoverá você. Deus despedaçará as estruturas que são contra você. Você vai sair desta cova para viver a maior virada da sua vida. O melhor tempo, as maiores promoções, as maiores revelações. Deus vai levantar você. Deus está aqui prometendo. Ele confiou no Senhor. E Ele está dizendo, o segredo está aqui. Confie no Senhor. Até o fim. Dê a resposta que Daniel deu. Porque nada disso veio para te derrotar. Nada disso veio para destruir com você. Você não vive um momento de derrota e destruição. Você vive um momento de virada. É um momento de mudança. Este é o seu momento. É de mudanças. É de promoções. E das maiores revelações. Elas estão chegando. Meu Deus, eu falo. Eu arrepio e reba xercaça. Rica chica da manachete camancheira cacide maná. Reba xerca saída maná. Reba xeire manacide canside maná. Rica suide maná. Tu, porém, Deus está aqui dizendo, eu sei que tem alguém que precisa disso, tu, porém, vai até o fim.
Este não é o seu fim. Você vai até o fim e vai descansar e terá um tempo de paz e de promoção e de honra e uma eternidade. Vem uma herança. Você vai receber a herança que te cabe. Tu, porém, vai até o fim. Este não é o fim. Aleluia. Levante-se. Derrame-se na presença dEle. Porque do começo ao fim desta reunião, Ele está derramando favor sobre você. Ele está falando ao seu coração. Você tem tudo o que precisa. Meu Deus, eu me arrepio inteira. Eu estou tomada por Deus. A presença do Espírito está aqui. Ai, Ele está aqui. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. Eu confio em ti, Deus. És meu Deus, em ti confio. 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 És meu Deus, em ti eu confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, és meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti Por ter confiado confio. no Senhor. Porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei. Porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei, não. Porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei. Porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. Tu és meu Deus, és meu Deus, em ti confio. És meu Deus, és meu Deus, em ti confio.
braços se eu me cansar. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti, Jesus, só em ti que eu confio. Eu confio em ti, em todo tempo és meu Deus. Em ti confio. Se eu caminhar pelo fogo, não me queimarei. Eu vejo o Senhor amando a sua igreja, levantando o teu povo. O Senhor está anunciando, dando respostas, do começo ao fim. Eu posso ver a tua unção escorrendo neste lugar. Eu posso ver a tua unção vestindo o teu povo como um manto. Eu vejo respostas, definições sendo liberadas. E o segredo é essa volta para o Senhor. É o continuamente na tua presença. A resposta é simples. Confia em mim. Continua comigo. Não tira os olhos de mim. Apenas olha para mim. Se agarre a mim como nunca. E eu vou te livrar. Eu vou promover você. E você vai viver a fase mais poderosa da sua vida a partir de agora. Espiritualmente, você entra na melhor fase da sua vida. Você vai me ver e me conhecer como você ainda não tinha me visto, como não me conhecia ainda. Deus está levando pessoas aqui para a melhor fase da vida. Em todos os aspectos. Não temos decretos. Não temos rei. Não temos inimigos. Não temos a cova dos leões. Não temos nada. Apenas continue, continuamente. Confie em Deus. Essa é a resposta do Senhor para a tua igreja. Confie em mim. Porque eu vou tirar você disso. Eu vou despedaçar as estruturas que são contra você. Eu vou promover você. Diante dos homens, você vai ocupar uma posição alta. Mas diante de mim, você vai ocupar a posição mais alta a partir de agora. Eu darei a você revelações que você nunca teve. Eu vou levantar você com tanto poder. Você não sabe, você não viu o que eu vou fazer. Tem gente aqui que vai se diferenciar de tudo. Deus vai dar algo que ainda não foi dado. Deus está falando de restauração, de viradas, de livramentos, de alta promoção, diante dos homens e diante do céu. Você vai conhecer a Deus como você não conhece. Ei, tem pessoas aqui
que entram na melhor fase da vida espiritual, e você só vai crescer. O mais forte na sua vida não é a promoção do Dário, é a promoção que o céu te dá. Você vai se apaixonar tanto por isso, que a promoção do Dário vai ficar pequena. Você vai desejar o que Deus tem com você, mais do que qualquer coisa que um homem pode dar. Daniel foi este homem que desejou a Deus mais do que qualquer outra coisa. Deus está dizendo para você, você vai até o fim. Deus está dizendo para você, você vai até o fim. Ai, não acabou para você, você vai até o fim, em glória. Seus melhores dias estão por vir. Os melhores dias de Daniel vieram depois da cova. Os melhores dias de Daniel vieram depois da cova. Seja cheio de Deus. Seja tomado pelo poder de Deus. Receba a unção do Espírito e se levante com confiança, porque Deus te leva para esse nível, onde o segredo é estar com Ele e confiar nele. Só confie nele. Confia nele. Confia nele. Confia nele. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, és meu Deus. Caminhar pelo fogo, não me queimarei, não, 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 porque tu estás comigo, estás comigo. Se eu caminhar sobre as águas, não afundarei, porque tu estás comigo, estás comigo. És meu Deus, em ti confio. Só em ti, Jesus. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, és meu Deus, em ti confio. Oh, meu Deus, eu te amo, meu E Deus. no deserto minha provisão tu serás. Me leva em teus braços se eu me cansar. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti confio. És meu Deus, em ti Obrigada, meu Deus. confio. És meu Deus, em ti Eu abençoo o teu povo. confio. Que saia daqui um povo transformado para entrar no melhor tempo da vida. O melhor tempo da nossa vida, Senhor. É quando nos voltamos para o Senhor e te conhecemos de uma maneira que não conhecíamos.
É quando o Senhor se revela a nós de uma maneira que nós ainda não tínhamos visto. Continue falando, tocando e levando o teu povo, como o Senhor levou a Daniel. Tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aleluia. Te amo, Jesus. Incrível, incrível, maravilhoso. Te amo, Jesus. Te amo, Senhor. Obrigada. O Senhor sempre vem. Sempre vem. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.